Mateus capítulo 26, versículo 26. Enquanto comiam... Alguém me traz uma água, por gentileza? Obrigado, varão. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Esse é o relato da última ceia, e ele é feito após a participação na Páscoa do Senhor. Então, quando Jesus ele veio, sempre ele participava da Páscoa. E quando eu vou explicar, ou eu vou meditar sobre a ceia do Senhor, eu gosto de trazer esse paralelo lá do Antigo Testamento, quando diz respeito à Páscoa. Porque quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê a sombra daquilo que para nós hoje é a realidade. Então, para que nós tenhamos um entendimento melhor daquilo que Jesus ele nos traz, nós trazemos também aquilo que no Antigo Testamento era sombra. O livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 1, fala que as coisas do Antigo Testamento da lei eram sombra, e não a figura, e não a realidade das coisas que hoje para nós são realidade. Mas a Bíblia fala que as coisas lá da lei são figuras, são uma sombra. Então, quando nós olhamos para essa sombra, nós temos uma condição melhor de entendermos essa realidade. Lá no livro de Gênesis, nós sabemos que Deus ele habitava, ele todo dia vinha conversar com o homem no jardim do Éden. A Bíblia fala que ele se manifestava todos os dias na viração do dia e conversava com Adão, conversava com Eva, não sei o que, mas alguma coisa boa com certeza. E tinha o homem essa comunhão com Deus até o dia que houve o pecado. E o pecado, a palavra fala que faz uma separação do homem, entre o homem e Deus. Sendo que agora, hoje nós estamos aqui, nós sabemos que a única coisa que separa o homem de Deus e o homem chama-se pecado. Ele faz um muro de separação. Você imagina a Alemanha com aquele grandioso muro de Berlim separando uma Alemanha da outra. Então não tínhamos essa comunhão mais com Deus. Então, se não fosse a própria ação de Deus em nos salvar, nenhum de nós estaríamos aqui hoje cantando hinos, louvando ao Senhor. Nós só estamos aqui hoje porque o Senhor nos alcançou. Você só se encontra aqui hoje por causa do amor de Deus. Então é motivo para nós cantarmos. E no Antigo Testamento, como essa palavra fala também, que essa ceia, ela aconteceu após a Páscoa. Eu queria mencionar um pouco a própria Páscoa, lá em Êxodo capítulo 12. Por que eu gosto de conversar e começar pela Páscoa? Porque nós conhecemos, é de comum conhecimento de todos, que o povo estava naquela escravidão no Egito. E o império egípcio era um império muito forte. E por si mesmo, aquele povo não sairia do Egito jamais. Tanto é que eles estavam clamando porque a escravidão era grande.
E aí nós vemos que eles passaram 400 anos naquela escravidão. E quanto mais o tempo passava, mais eles choravam, clamavam, porque a escravidão estava forte, estava grande. Precisava de um libertador para que eles pudessem sair daquela terra. E aí Deus levanta Moisés. Moisés, ele é enviado da parte de Deus para ir ao Egito, para resgatar toda aquela nação que estava sob a escravidão. E Moisés, ele aparece diante de Faraó, nós conhecemos, começa a vir as 10 pragas do Egito, e o povo do Egito começa a sofrer gravemente, até que no capítulo 12, narra a última praga, que seria e que foi a morte dos primogênitos. Só que essa morte dos primogênitos é uma morte que ela foi tanto para os egípcios quanto para o próprio povo de Israel. A praga, ela aconteceria com todos. Só que Deus, ele mandou que Moisés espalhasse para todo Israel que tinha uma forma de não haver praga entre os hebreus, os descendentes de Jacó. E como é que seria isso? Eles deveriam matar um cordeiro e eles pegariam o sangue daquele cordeiro e ele passaria nos umbrais das portas. Porque quando o anjo responsável por executar o juízo, quando ele passasse por todo o Egito e pela terra de Gósen, que era a terra onde estava Israel, na casa aonde não tivesse a marca do sangue, haveria morte, morreria o primogênito em cada família egípcia. Mas na casa aonde houvesse a marca do sangue, não haveria morte, o anjo ele passaria por cima e aquela casa seria poupada. Por quê? Porque o anjo estava vendo ali nos umbrais das portas a marca do sangue. Então ele já falaria: aqui já houve uma morte, eu posso passar direto. Alguém já morreu naquela família, eu estou vendo aqui a marca do sangue. Você já compreendeu o que isso significa? A marca do sangue, o sangue do cordeiro que foi derramado em prol de cada família. É claro que nós sabemos hoje, digníssimo amor, que nós somos salvos por causa do sangue. Você nessa manhã, falei noite, é manhã, você e eu, nós somos salvos porque houve um derramamento de sangue. Aqui no Antigo Testamento, então, vou ler aqui um versículo específico, versículo 13. Versículo 10. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar pela manhã queimá-lo-eis, dessa maneira o comereis. Esse versículo aqui mesmo. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão,
comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, eu passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. Então aqui no versículo 11, eu li que a forma como eles deveriam participar daquele cordeiro seria completamente preparados e equipados para uma viagem. Sandália nos pés, já o cajado na mão, as malas prontas. Porque naquela mesma noite aonde houve a Páscoa, eles já não estariam mais em servidão. A partir daquela noite, eles não seriam mais escravos. Eles participariam da Páscoa e sairiam em direção à liberdade. Essa foi a forma como eles participaram da Páscoa, olhando para frente, olhando para a liberdade. Meu irmão, nessa manhã, entenda que essa é a forma de nós participarmos da Santa Ceia. Quando nós participamos da Santa Ceia, a semelhança é a mesma. Nós éramos escravos da mesma forma como eles foram. E aquela Páscoa para eles marcou uma transição. Eram escravos, mas quando eles participaram naquela noite, eles saíram em direção à liberdade. Então, quem participa da Páscoa, ele olha para frente e não olha para trás. Saiba então, meu irmão, nessa manhã, você que participa da ceia do Senhor, nós devemos olhar para frente. De maneira alguma nós devemos olhar para trás. O que é, pastor, o olhar para frente e o olhar para trás? No caso deles, seria eles olharem para a vida deles no próprio Egito e talvez, não sei, terem no coração um sentimento de perda, sei lá, da sua casa, da sua vida no Egito. Então, quando Moisés fala, e Deus usa Moisés para falar que eles devem estar preparados para sair, todas aquelas pessoas deveriam olhar agora para frente, para a liberdade, e não olhar mais para trás. E nós vemos um caso semelhante, que foi o caso da mulher de Ló. O anjo determinou para que a família de Ló fosse salva, que eles fossem embora e que não olhassem para trás. E naquele momento, a mulher de Ló olhou para trás, e a Bíblia fala que ela se tornou em um grande bloco, uma coluna de sal, porque ela desobedeceu à voz do anjo. Olhar para trás significa olhar para a nossa vida passada. E o que é a nossa vida passada? É a nossa vida no mundo.
Olhar para trás é olhar para a nossa vida de pecado. É o desejarmos as coisas dessa vida. Nós fomos transformados para olharmos somente para frente. Olha o que o apóstolo diz em Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Ele está falando da perfeição, o apóstolo Paulo. Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa é a palavra do apóstolo. Ele disse: eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, que é, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo. O nosso alvo é o próprio Cristo. O nosso alvo é a Nova Jerusalém. O nosso alvo é uma vida eterna com Deus. E você e eu que fomos alcançados pelo Senhor, nós não podemos olhar para trás. Quem lê a história do povo de Israel constatará que eles olharam para trás. Deus, depois que os salvou da terra do Egito, levou-os pelo caminho do Mar Vermelho, o mar se abriu e eles passaram a pés enxutos. Do outro lado cantaram o hino da vitória, se encontraram com Deus no Monte Horebe, receberam os 10 mandamentos e mais centenas de leis, para que eles pudessem ser agora um povo diferente, um povo que não tivesse mais a mentalidade escrava do Egito. Leis para que eles pudessem agora não parecer mais com o Egito, mas se parecerem com o Deus que os havia salvado. Lembra do comentário que eu fiz no começo, de que o pecado é a única coisa que separa o homem de Deus? O nosso Deus, Ele é santo. O nosso Deus, Ele é perfeitamente santo. Então, a obra da salvação, ela envolveu o fato de Deus tirar o pecado do mundo. João Batista, primeiro capítulo, ele está ministrando, ele está pregando o batismo de arrependimento. Milhares de pessoas estavam visitando para serem batizadas. Chega num determinado momento aonde João para de batizar, porque estava chegando ao longe, vindo uma pessoa desconhecida para todos, mas João conhecia, porque o Espírito Santo já tinha falado para ele: é aquele lá, ó. E João para o seu batismo, vira para todo mundo e diz: ó, sabe aquela pessoa que está vindo ali? Aí todo mundo, é claro, olha para aquela pessoa que estava vindo. Aí João declara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o verdadeiro Cordeiro. Ele é a pessoa que de fato tiraria o pecado do mundo. O pecado que entrou no mundo através do ato de um homem. O pecado entrou no mundo através de Adão. Então Deus agora, através da pessoa de Cristo, estaria
tirando o pecado do mundo. Como? Através da sua morte. A gente leu aqui no Antigo Testamento, em Êxodo 12, sobre essa libertação da escravidão. Então, ela se relaciona perfeitamente conosco hoje. Por quê? Esse Egito, para nós hoje, é o mundo. A pessoa de Faraó é o que para nós hoje é Satanás. O exército de Faraó são os demônios. E nós estávamos em escravidão, da mesma forma que ele se encontrava em escravidão no Egito. E da mesma forma que eles precisaram de um libertador, nós também necessitávamos de um libertador. E esse libertador veio. E ele veio para fazer esse ato, esse único ato. Porque Adão, quando ele pecou, apenas um ato de transgressão foi o bastante para arruinar toda a humanidade. Então, para Deus, apenas um ato de justiça foi o bastante para trazer vida para a humanidade. Mas pastor, por que nós somos salvos? Qual é o objetivo? O objetivo da salvação e da libertação de Deus é para que nós estivéssemos com Ele. Deus, Ele libertou aqueles primogênitos. E depois Deus fez com que eles entendessem que depois que eles foram salvos, eles não seriam mais deles mesmos. Veja bem, um capítulo depois, Êxodo capítulo 13, versículos 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés: consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe, entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Quando aquele cordeiro no Antigo Testamento, ele foi sacrificado, quando Deus ele providenciou um animal substituto, e aquele cordeiro ele estava tipificando o Senhor Jesus, aquela pessoa estava condenada à morte, ela foi livre, mas depois que ela foi livre, Deus declarou, um capítulo depois, através de Moisés: consagra-me, separa para mim, é meu, todo primogênito dentre os filhos de Israel, porque eu os libertei da morte. Guarda isso. Aqueles primogênitos que foram livres da morte, eles eram de Deus. Deus falou, eles são meus. Vou te mostrar o que isso significa em 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 14, e eu já estarei finalizando. 2 Coríntios 5, 14 diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Vou repetir: um morreu por todos, logo todos morreram. Versículo 15: e ele morreu por todos,
para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Deixa eu te explicar isso aqui. Quando aquele povo foi liberto, os primogênitos, quando o Cordeiro morreu por eles, então eles morreram. E agora, num capítulo após, Deus fala através de Moisés: todos vocês que foram libertos da morte, agora vocês são meus, consagrados, porque eu livrei vocês da morte. Todos os primogênitos são do Senhor. Quem continua lendo o Antigo Testamento, essa história, vai ver que lá na frente, eles fizeram um bezerro de ouro, e isso foi desagradável a Deus. Quando Moisés desceu do monte e viu aquele bezerro, ficou completamente estressado, pegou as tábuas dali, quebrou ao pé do monte, pegou aquele bezerro de ouro lá e queimou, injuriado. Pensa no homem que estava fervendo ali E aí Moisés se coloca ao pé do monte, e ele clama: quem é do Senhor, venha até a mim. Aí a Bíblia fala que vieram todos os filhos de Levi, toda a tribo de Levi ouviu o chamado de Moisés e veio até Moisés. Toda a tribo de Levi. Quando aconteceu esse fato, Deus ele fala para Moisés: a partir desse momento, Moisés, a partir de hoje, eu estou tomando toda a tribo de Levi no lugar dos primogênitos. Ao invés de agora de ser consagrado a mim todo primogênito, será consagrado a mim toda a tribo de Levi. É por isso que quando você vê, meus irmãos, a lei instituindo o sacerdócio, quem era sacerdote? Era somente da tribo de Levi, da família de Arão. Por quê? Eles foram tomados no lugar dos primogênitos. Eles agora eram aqueles que foram mortos por causa do Cordeiro. Deus os libertou da morte e agora eles estavam ali no lugar dos primogênitos. Então nós vemos no Antigo Testamento uma tribo inteira consagrada e separada ao Senhor. Então quando nós vemos a pessoa do sumo sacerdote no Antigo Testamento com aquela lâmina de ouro na sua testa, escrito santidade ao Senhor, foi aquela tribo que foi separada e escolhida por Deus. Então quando nós lemos aqui em 2 Coríntios 5,14 que o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, que um morreu por todos. Quem foi que morreu por todos? Cristo. Aí a Bíblia fala: e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A morte de Cristo na cruz do Calvário, ela foi para te comprar, para que você a partir de agora não seja mais de você mesmo, mas você agora deve viver para aquele que por ti morreu e ressuscitou. A tua vida é do Cordeiro. Então santifica o Senhor na tua vida. Nós hoje aqui somos a tribo de Levi do Antigo Testamento. Hoje nós somos os consagrados. Nós somos os escolhidos por Deus para estarmos adentrando no Santo dos Santos. Como pastor? Através do sangue de Jesus.
através do novo e vivo caminho que nos foi consagrado através do véu, que foi a morte de Jesus. O caminho nos foi aberto. Meus irmãos, nós somos hoje sacerdotes do Deus Altíssimo, do El Elyon. Nós devemos então viver não mais para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Então, quando você participar da ceia nessa manhã, saiba que, como é um ato em memória, tudo isso que eu falei foi para nos trazer a lembrança, aquilo que foi feito por nós. Porque muitas vezes nós vivemos a nossa vida de qualquer maneira e nos esquecemos que nós pertencemos a alguém. E nós esquecemos que nós não podemos viver da forma que nós bem queremos. Nós pertencemos a Cristo. Nós devemos carregar dentro de nós essa santidade, porque nós somos sacerdotes e diariamente nós adentramos na presença do Deus Santo. Você já viu quando Isaías, no capítulo 6, ele teve a visão de Deus? Ele fala: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. E mais na frente, ele viu também os serafins de 6 asas. Os olhos dele foram abertos para ver essas coisas. E quando ele viu os serafins estavam diante do trono do Cordeiro, clamando sem cessar. O quê? Você sabe? Fala aí. Eles estavam clamando? Isso. Eles estavam clamando incessantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor. João viu a mesma coisa. Lá no capítulo 4 de Apocalipse, versículo 8, João agora vê, e João fala que são os 4 seres viventes. Se tem um ser assim, além de Deus, que eu quero ver, é claro, eu quero ver esses 4 seres viventes. Eu quero ver como é que é as figuras, cheio de olhos por dentro e por fora. Não tem nem ideia de como é que seja isso, mas eu quero ver. E João viu os 4 seres viventes. E os 4 seres viventes, a Bíblia fala que eles estavam clamando sem cessar. O quê? Santo, Santo, Santo é o Senhor. Meu irmão, a presença de Deus é santa. O nosso Deus é santo. Nós pertencemos a um Deus santo. E Deus exige de nós santidade. Hebreus 12, versículo 14. Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então você participa nessa manhã da ceia, sabendo que você está participando de uma festa da libertação do pecado. Essa é a linguagem, esse é o significado. Nós estamos celebrando a libertação da escravidão, a libertação do pecado, para que nós pudéssemos viver longe do pecado, longe do mundo, na presença do Deus Santo, também em santidade. Vou ler um último versículo. Eu já gostaria de chamar então um grupo de louvor. E todos os irmãos que nos ajudam, podem vir, pastores, evangelistas, as irmãs da intercessão também podem vir nos ajudar, para dar um número aqui exato. Eu vou ler o último versículo, Levítico 11:45. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo.
Deus, ele tirou o pecado, ele foi cravado na cruz do Calvário. Através da morte do Senhor na sua própria carne, ele condenou o pecado na carne, para que nós pudéssemos viver agora na presença de Deus em santidade. Meu irmão, minha irmã, nós não precisamos mais ser escravos do pecado. Nós não precisamos mais namorar o mundo. Nós não precisamos mais namorar a carne. Até porque a palavra diz que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Saiba nessa manhã que Deus, ele exige de nós santidade. E a morte do Cordeiro foi para nos trazer esse caminho de santidade. Quando a palavra fala em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, esse caminho é um caminho de santidade. Aleluia, glória a Deus.